Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem, né? Bom, esse final de semana não tem corrida, né? Mas eu escolhi fazer esse vídeo hoje. Primeiro porque quero começar a fazer mais e tudo, né? Muito embora seja uma batalha meio que contra mim mesmo, né? Porque é só, né? Enfim, né? E acho que até os assuntos da Fórmula 1 como um todo, né? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre a demissão do Christian Horner, né, o chefão da Red Bull, né, o chefe de equipe da Red Bull, que desde o início da Red Bull na Fórmula 1, né, como equipe, né, porque a Red Bull já esteve na Fórmula 1, só que como patrocinadora, como patrocinador de uma determinada equipe, né, no caso a Sauber nos anos 90 e 2000, né, na década de 90 e na década de, até certo ponto na década de 2000, né? Mas como equipe mesmo foi uma... Ele sempre foi o chefe de equipe, inclusive foi o chefe de equipe mais jovem na história da Fórmula 1, né? E ele estava neste cargo por 21 anos, né? E é muito significativa essa demissão, porque não é só pelo fator de que a Red Bull é uma das maiores equipes hoje da Fórmula 1, né? Hoje em dia a Red Bull é a terceira para a quarta melhor equipe do grid, né? Vamos dizer que a quarta, a terceira, né? Muitas vezes a quarta melhor equipe, vai de cada GP, né? Então é muito significativo isso, né? E aí vai entrar no lugar dele o chefe de equipe da Racing Bulls, né, que é o Laurent Mekies, né, vai ser o nome desse cara. Ele inclusive estava na Ferrari em 2023 e em 2024 ele assumiu o posto de chefe de equipe da Racing Bulls, né. Enfim, é um cargo de muita pressão, né, imagino, né, quer dizer, imagino não, com certeza é, né. E muito se falou das razões por causa disso, né? E muitas dessas causas são várias, né, da demissão. Não teve motivo óbvio, né? Inclusive a demissão foi efeito imediato, né? Ele foi, salvo engano, na quarta-feira ou na quinta, acredito que é na quarta-feira que ele foi demitido, com efeito imediato, né? Então, no Grande Prêmio da Inglaterra ele ainda era o chefe de equipe. Eu sei que eu tenho escapamento esportivo no Focus, mas eu odeio esses escapamentos furados de moto, sabe? Dá um ranço quando eu ouço. Enfim, voltando ao assunto, né? Então, o que acontece, né? A demissão do Christian Horner, ela é muito significativa por esses fatores, né? Primeiro porque está desde o surgimento da equipe, e também porque a equipe, mesmo que hoje em dia não tenha mais aquele destaque de antes, é uma equipe que ainda tem, é muito mencionada, não só pelas vitórias, mas pelo histórico muito polêmico que essa equipe tem, né? Como, por exemplo, o tratamento com sua academia, né? De ficar rebaixando pilotos e tudo mais, né? E assim, na minha visão, tem vários motivos. Muitas pessoas, eu assisti muitos canais, né, que entendem muito mais do que eu, que tratam do assunto de maneira muito melhor do que eu. Porque eu falo assim, sabe? O que eu faço aqui é mais um hobby, né? Não é muito algo totalmente levado à Fórmula 1, nem nada assim. Apesar que os últimos vídeos só são sobre Fórmula 1, mas eu não tenho nenhum problema em dizer assim que se você quer ver Fórmula 1 mesmo, assuntos mais especializados, eu não diria a vocês assim que eu sou dos mais especializados. Eu sou um fã da categoria que apenas às vezes, vez ou outra, dá opinião sobre determinado assunto, né? Então eu não sou aquele que fica o tempo todo transmitindo literalmente todas as notícias do que acontece na Fórmula 1, né? Mas enfim, então a demissão do Horner, ela se deve, ao meu ver, né, isso baseado nos tantos de vídeos que vi, que baseia-se o seguinte, né, baseia-se principalmente no princípio de tudo. O primeiro efeito, a morte do Dietrich Mateschitz, né,
um nomezinho bem difícil de falar, mas esse cara é nada mais, nada menos do que o criador da marca Red Bull, né? Ele sempre teve muito interesse, na área, né? Ele sempre teve muito interesse na questão de corridas e tudo mais, e fundou a própria equipe. E quem é que ele tinha escolhido à época para chefiar a equipe dele era o próprio Christian Horner, né? E com a morte dele, né, uma equipe que estava totalmente estabilizada, ele acabou falecendo, e aí a equipe começou a se rachar, né? Começou a se rachar de 2022 para 2023, né? Com a disputa de egos que se tinha ali na Red Bull, né? Que era entre o Christian Horner e, basicamente falando, o Helmut Marko, né? Que é aquele senhor que ele só... as únicas vezes em que a gente sabe da existência desse cara é quando ele decide falar alguma bobagem, né? Sabe? Então, eu, honestamente falando, claro que esse é um dos fatores dessa decisão, né? O Horner, ele era um cara muito conhecido na Fórmula 1, né? Não só pelo fator disso, né? Mas também porque ele tinha um apoio de metade do grupo da Red Bull, né? Ele tinha um apoio da família, da parte tailandesa do grupo Red Bull. A Red Bull tem dois grupos, né? O grupo, acho que o grupo austríaco, salvo engano, e o grupo tailandês, né? Que é onde realmente surgiu, né? Literalmente falando, a marca Red Bull, né? A família Yuvidia, uma coisa assim o nome, enfim. Mas enfim, ela controla 49% das ações da Red Bull Racing, por exemplo, né? Então ela tinha o apoio, o Horner tinha esse apoio, inclusive naquele caso que teve ano passado, né, onde o Horner foi acusado de asdio, né? Não quero muito falar a palavra aqui, porque o YouTube já não passa esse vídeo para muita gente, imagina se eu falar essa palavra, né? Enfim. Então ele tinha o apoio dessa equipe, o apoio dessa parte, e o Helmut Marko tinha um apoio da parte austríaca da equipe, né? E outro fator também que decidiu muito foi o fator Verstappen, né? Porque o Verstappen sempre foi mais a favor do Helmut Marko, né? Já foi um piloto, ele já chegou a declarar várias vezes, inclusive, né, de que ele falava sempre que se o Helmut Marko saísse, ele sairia, né? Isso, inclusive, foi assunto que houve no início do ano passado, em 2024, né? Que ele chegou a falar, se o Helmut Marko sair, eu saio também, né? Ele tem uma fidelidade muito grande pelo Helmut Marko, né? É incrível como o Verstappen se apequena ter fidelidade com esse velho aí, né? Enfim, mas assim, né? Se ele tem alguma razão para isso, né? Quem somos nós aqui para criticar isso, né? Mas, enfim, o fato é que isso foi uma disputa de poder, né? E ano passado, e o assunto, né, sobre o asdio que teve ano passado meio que passou batido, porque não teve muitas provas concretas e tudo mais, mas qualquer deslize do Christian Horner, a peteca ia cair pro lado dele. E dessa vez, qual foi a razão da peteca cair pro lado dele? A queda de rendimento da Red Bull, né? Então, o desempenho que a Red Bull tem tido ultimamente tem sido um fator muito determinante, uma pressão a mais para o Christian Horner sair da equipe, né? E também tem outros fatores que também envolvem também essa questão do desempenho, que seriam a saída de pessoas muito importantes do setor da Red Bull, né? Do setor da equipe, né? Como dentro do departamento de estratégias, como do departamento do desgaste de pneus, essas coisas todas. Então a Red Bull ela foi sendo desmontada, né? Aquela equipe dominante de 2023 começou aos poucos a ser desmontada, indo para equipes concorrentes, né? Muitos, inclusive, eu não lembro de um deles, desculpa, eu não tô lembrando, tá, galera? Mas é que, né, enfim, foi para Audi, o outro foi para McLaren, né? Então, assim, você vê assim que a Red Bull ela foi perdendo força nesse quesito, e isso se comprovou na pista, né? E
E outro fator também foi também a escolha desses trastes que estão usando o segundo carro da Red Bull, né? Um carro completamente inguiável na mão desses caras, né? De Sérgio Pérez, de Liam Lawson, de Tsunoda, né? Enfim, de vários e vários outros aí, né? Que não tinham a menor condição, né? E isso uma hora ou outra a peteca ia cair para esses caras, né? Então, assim, a decisão, né? A decisão de trazer esses caras, né? E aí, não muito recente, assim, até recente, inclusive, foi falado que o Verstappen exigia a saída do Christian Horner, né? Ou senão, e também porque o Verstappen está cada dia mais próximo da Red Bull, quer dizer, da Red Bull não, da Mercedes, né? Então isso também foi uma pressão a mais, né? Então, assim, todas as cordas estavam balançando para o lado do Christian Horner, né? Eu sou o piloto, o único piloto capaz de tirar alguma coisa desse carro, meio que pedindo a saída dele, o péssimo rendimento, né? E não vamos esquecer também de uma das talvez principais quedas do carro da Red Bull, né? Foi a saída do Adrian Newey no ano passado em Aston Martin, né? Então você vê algumas cabeças ali muito boas ali de se pensar saindo para ir para outras equipes, né? Isso mostra também uma certa incompetência da Red Bull em manter esses caras, né? Então e aí pressão do piloto favorito da equipe, pressão pela queda de resultados, pela disputa de poder, né? E essas coisas todas, né? Com certeza contaminaram para essa demissão, né? O que vai se tornar a Red Bull depois disso? Eu não sei, para ser sincero. Pode ser que a equipe melhore, mas pode ser que piore. Eu acho que continuar na mesma do jeito que está, eu não sei. O que eu sei é que a Red Bull está fazendo de tudo, para o Verstappen se permanecer na Red Bull, né? Porque o Verstappen anda cada vez mais próximo, assim, da questão de poder ir para a Mercedes no novo regulamento, né? Inclusive, eu já deixo aqui minha opinião assim muito clara, que se caso ele for para a Mercedes, ele não vai para a Mercedes ano que vem, ele vai para a Mercedes em 2027, tá? Esse tipo de coisa de um piloto negociar em um ano e 2 anos depois, né, já aconteceu já. O Alonso, por exemplo, quando ele ainda era da Renault lá em 2005, ele ganhou o título dele. No finalzinho de 2005, ele tinha firmado um acordo de pilotar pela McLaren em 2007, né, e não em 2006. Então ele pilotou o ano de 2006 a bordo do carro da Renault. Então o Verstappen está fazendo um movimento muito parecido com o que o Alonso fez lá no ano... isso já faz há 20 anos atrás, né? Porque o Alonso assinou no finalzinho de 2005 pela McLaren, né? E foi para a McLaren em 2007 e ficou um ano na Renault, né? Eu imagino que vai ser a mesma coisa com o Verstappen. Eu imagino que ele vai primeiro analisar se o carro da Red Bull é competitivo nesse novo regulamento de 2026. Se não for, ele vai para a Mercedes e tudo, né? Mas muito provavelmente também a Mercedes já deve ter mostrado alguma coisa que impressionou um pouco o Verstappen, essas coisas todas, né? Então, eu considero, honestamente falando, que vai acontecer. Se eu fosse apostar minhas fichas, eu apostaria nisso. O Verstappen não iria para a Mercedes ano que vem, sem chance. Eu não vejo o Verstappen para a Mercedes ano que vem, porque vai que a Red Bull traga algum carro minimamente competitivo e a Mercedes seja uma draga. Tá todo mundo apontando aí, com teorias da conspiração, né, como vai mexer no motor no ano que vem, que a Mercedes vai dominar e tudo mais. Eu, José Neto falando, eu discordo. Eu acho assim que porque esse foi o fator decisivo para a Mercedes ter dominado em 2014. Mas na minha opinião, o que aconteceu em 2014 foi muito mais uma questão assim, muito mais da democracia maior que se tinha, né? Eu espero honestamente assim, que a Fórmula 1 dê um passo à frente nessa questão assim, de rigorosidade, né? De não permitir coisas demais, porque senão com certeza vai acontecer o que aconteceu com a Mercedes em 2014, que é estar quase 1 segundo à frente das outras equipes, né? E tornar as corridas 1 milhão de vezes mais chatas do que são capazes de ser ultimamente, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, senhores, é isso.
eu acho assim, na minha opinião, foi uma demissão justa. Se em caso alguém me pergunte, Neto, você concorda com a demissão do Christian Horner? Honestamente, olhando por todos os lados da moeda, eu não teria como, concordar. Assim, quer dizer, não teria como discordar. Porque eu sou muito assim, é uma equipe grande, é uma equipe que um dia venceu 22 das 23 corridas que houve em 2023, e é uma equipe que caiu muito rápido, e uma equipe que foi muito consumida por egos, né? Por pessoas querendo a cabeça do outro em troca de poder, né? Então, e enquanto isso acontecia, o desempenho ia caindo, né? O desempenho da equipe ia caindo e tudo mais. Então, acho eu que faltou um pouco de competência nessa área por parte do Christian Horner, na minha opinião, na posição que era dele, né? De deixar, de permitir que engenheiros, que estrategistas poderosos que fizeram parte daquela hegemonia da Red Bull fossem embora. Então isso é uma incompetência do chefe de equipe, na minha visão. Então acho demissão justa, mas eu também tenho que dizer que a Red Bull está sendo, ao meu ver, claro, né? Mas eu acho, honestamente falando, que também tem um lado da moeda que acho que, para mim, mostra o quanto essa equipe é omissa ao Verstappen, né? Eu entendo que ele é um piloto ultra talentoso, é o melhor piloto desse grid, né? Mas eu, honestamente falando, eu não consigo aceitar em nenhuma hipótese de que um funcionário, porque o Verstappen no fim do dia ele é um funcionário da Red Bull, seja mais poderoso do que uma instituição, né? Um funcionário jamais pode ser mais poderoso do que uma instituição. Por mais que o Verstappen seja o melhor piloto de todos e tudo mais, é nítido que a equipe foi totalmente omissa ao Verstappen nessa questão. O Verstappen, inclusive, fez uma postagem agradecendo o Christian Horner e tudo mais. Até justo, né? Porque realmente todas as vitórias, todos os títulos que o Verstappen tem, foi durante o gerenciamento do Christian Horner. Então é justo fazer alguma homenagem sobre e tudo mais. Mas eu ainda acho que mostra muito o lado oculto da Fórmula 1, que é a tal da hipocrisia, né? Um cara que pediu, né, assim dizer, não diretamente, né? Ele não é bobo, né? Mas indiretamente, né, veio o empresário do Verstappen, veio o pai do Verstappen exigindo a demissão do Horner. Vocês acham mesmo que o Verstappen, por si só, o Max Verstappen, não ia pedir a demissão dele? Não. Eu acho que ficaria muito feio ele, como piloto, pedir demissão. É muito mais fácil para ele pedir ao pai, pedir ao empresário que fale nos jornais, fale nas mídias, demitam esse cara, para demitir ele e tudo mais, porque eu não posso falar isso, né? Se falar isso, a tonalidade da conversa é diferente. Mas é nítido que se o pai e se o empresário do Verstappen pediram a demissão, os membros mais confiáveis do Verstappen nesse ramo pediram a demissão, o que me leva a acreditar que o Verstappen não queria isso da equipe, né? Não queria que demitisse o Horner, né? Me conta, é outra, né? Mas então, senhores, eu diria que eu expliquei, talvez não de uma forma muito clara, as razões que talvez motivaram a Red Bull de fazer isso, né? E assim, eu espero honestamente assim, que a Red Bull se torne minimamente competitiva, e acho assim que se os resultados não vieram com o Horner nos últimos anos, para mim a incompetência dele, né? A mesma coisa que eu sempre digo sobre todo chefe de equipe, para mim tem que trazer resultados. A partir do momento onde você não traz os devidos resultados, sinto muito, você pode ter 20, 30, 40 anos de casa, infelizmente, bye bye, tchau, tchau, bye bye. Para mim, os resultados, eles têm que ser importantes e acho que o Horner meio que deixou as coisas muito antagonizadas, né? Um clima muito ruim na Red Bull, principalmente nos últimos 2 anos, justamente assim porque isso se comprovou na pista, né? Então a partir do momento assim onde ele não conseguiu
não passar isso para a pista, para mim, tem sim uma parcela de culpa do Horner, na minha opinião. Mas é como já falei, acho eu também que a equipe também foi um pouco omissa ao Verstappen, não só na questão de empresário e pai dele pedir a demissão do Horner, mas também até pela questão dessa questão dele para a Mercedes. Né? Foi muito omissa. Né? Então, eu não concordo com essa omissão. Né? Podem achar ruim o que eu vou falar, o que eu falei e tudo, mas é o que eu particularmente penso. Para mim, a instituição Red Bull, instituição Ferrari, instituição McLaren, mesma coisa no futebol. Né? Um técnico não pode ser maior que o seu time, o jogador não pode ser maior que o seu time, mas é a mesma coisa que acontece na Fórmula 1. Acho que um piloto de Fórmula 1 não pode ser maior que a equipe, acho que um chefe de equipe não pode ser maior que a sua equipe, né? Então é isso que eu particularmente penso. A instituição, na minha visão, é a que sempre está acima de tudo, tá? Então, senhores, essa é a minha opinião sobre o caso da demissão do Horner. Talvez não tenha ficado muito claro para alguns e tudo, né? Mas é isso que eu particularmente penso sobre esse fator que aconteceu na Red Bull, tá? Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos e é isso aí, é nóis. Falou!